Não estou aqui para agradar homens, mulheres e jovens. Estou aqui para fazer o chamado que Deus tem para mim. E hoje, mais uma vez, o Senhor me lembrou. O meu chamado é de Jeremias capítulo 1. Então é mais ou menos aquilo que vocês ouviram aqui domingo. Hoje eu vou tentar, pastor, vou tentar, pregar com todo o amor possível, mas eu deixo o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. Amém? Graças a Deus. O ensino dessa noite é sobre a ira de Deus. Amém? Este é o ensino desta noite. Pega a palavra de Deus nas mãos. João capítulo 3. Nós vamos ler o verso 35 e o verso 36. Só você que for achando, se coloca de pé em reverência à palavra. Irmãos, Deus é amor, mas Ele é justiça. E tudo que eu vou pregar é dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Nós vamos ver a ira de Deus dentro da palavra de Deus. Será que Deus se ira? Será que esse é um dos atributos de Deus? Então vamos ver João capítulo 3, verso 35 e verso 36. Vamos lá. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Verso 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, porque a ira de Deus permanece nele. A ira de Deus permanece naquele que rejeita o Filho de Deus. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, foi lida a sua santa, gloriosa e benditas Escrituras. Fala conosco mais uma vez, mediante o ensino da palavra, aonde nós vamos, Senhor, trazer, Senhor, nessa noite, o ensino da palavra de Deus. E hoje vamos estar falando sobre um tema que pouco é falado dentro da igreja, um tema que é esquecido nos altares, a ira de Deus, mas ela está dentro da palavra, e se ela está na Bíblia, ela deve ser pregada. Então hoje, traz graça, misericórdia, traz revelação, mediante, Senhor, a este ensino das Escrituras, que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Fala conosco, fala com a igreja, recebe para Ti a honra, a glória e o louvor. Amém. Tome o seu lugar, o seu assento, presta atenção, não fica andando. Se você quiser água, pede para os cooperadores, para que todos possam ouvir o ensino. Graças a Deus. Irmãos, aonde eu li, dentro da palavra de Deus, verso 35, o Pai ama o Filho. Está falando de Deus, que Deus ama Jesus. Amém? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Deus ama Jesus e todas as coisas Deus entregou nas mãos de Jesus. Toda a autoridade, todo o poder está nas mãos de Jesus. Por intermédio de Deus, é Jesus quem vai julgar. O julgamento do universo, o julgamento do mundo, o julgamento da igreja, o julgamento de todas as pessoas está nas mãos de Jesus, porque Deus assim concedeu todas as coisas, porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Tudo está nas mãos de Jesus, porque assim Deus quis e assim Deus entregou. Verso 36. Aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê em Jesus, aleluia, tem a vida eterna.
Olha só o que João está dizendo: aquele que crê no Filho, aquele que crê em Jesus, tem a vida eterna. Mas, lembra do mas? Sempre quando tem o mas, irmãos, presta atenção. Alguma coisa aqui forte, algo para você prestar bastante atenção. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho de Deus não verá a vida, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Aleluia, é muito forte. A ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não creem no Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que negar Jesus em vida será negado por ele no juízo de Deus, aonde o próprio Jesus irá julgar, e ele vai julgar com justiça e equidade, com justiça e verdade. Todos vão passar pelo julgamento de Deus em Cristo Jesus. Cristo irá julgar, irmãos. Mas quem rejeita o Filho não verá a vida. Pastor, eu estou vivo. Exato, não está falando da sua vida aqui na terra, está falando na vida eterna. Aquele que rejeitar, você vai viver, você está vivo, mas você não viverá eternamente no céu, mas você será condenado. E a condenação na Bíblia significa morte eterna. Não quer dizer que você não vai viver condenado no inferno eternamente. O céu é eterno, o inferno é eterno, mas a condenação significa morte eterna. Amém? Então aquele que rejeitar ao Filho de Deus não verá a vida eterna, mas será condenado ao inferno, à morte eterna, não viverá com Deus. Amém? É isso que está dizendo aqui em João capítulo 3. Já começa falando da ira de Deus, a ira de Deus sobre aqueles que rejeitam o seu Filho. Deus se ira com aqueles que rejeitam o sacrifício da cruz de Cristo. Amém? Deus enviou Jesus naquela cruz para salvar e não para condenar. Mas aquele que não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, aquele que rejeitar o sacrifício da cruz do Calvário, aquele que não aceitar o sacrifício da cruz, esse será rejeitado por Deus no julgamento do Filho. Amém? Só aqui já poderia encerrar o ensino. Sinceramente, só aqui nós já podíamos encerrar a ira de Deus sobre quem rejeita. Mas você vai ver que vai muito além. Existem duas classes: os que aceitam e os que rejeitam. Não existe uma terceira classe. Só existe duas classes: o que aceita e o que rejeita. O que aceita está hoje andando com Cristo. O que rejeita não está andando com Cristo. Mas pastor, é aquele que está na igreja e vai se desviar, ele passa a fazer parte da classe dos que rejeitam. Amém? Não é porque está na igreja que já está salvo. Se rejeitar, vai passar para a classe dos que rejeitaram. E maior juízo estará sobre a casa de Deus, sobre a igreja. O juízo de Deus começa pela igreja. Amém? O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Maior juízo terá aqueles que conhecem a Deus, os que aceitaram Jesus e se batizaram. Amém? O juízo maior para esses. Amém? Mas vamos continuar. Vamos continuar. Esdras capítulo 8. Esdras
Esdras 8:22. Porquanto tive vergonha de pedir ao rei tropas de exércitos e cavaleiros, para que nos ajudem contra o inimigo no caminho, pois tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Amém? Olha só o que Esdras está dizendo. Ele está dizendo: a mão do Senhor, o nosso Deus, é sobre todos os que o buscam para o bem. Todos que buscam o Senhor, as mãos poderosas do Senhor nos guardam e nos protegem. Todos que estão no Senhor são guardados por Ele. Mas olha lá, mas o seu poder e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonaram, ou todos aqueles que o abandonam. A ira do Senhor é sobre todos aqueles que o abandonam. Deus só tem compromisso, Deus só tem aliança com quem tem com Ele. Deus não tem compromisso com quem o abandona, com quem não serve, com quem não crê na cruz de Cristo, no sacrifício do Calvário. É onde eu li. Aqueles que não aceitam o sacrifício de Cristo no Calvário, Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. As mãos de Deus, as mãos poderosas, nos protegem e nos guardam. Mas o seu poder e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. Não abandone a Deus, porque da mesma forma Ele vai te abandonar. Quem abandona primeiro, pastor? Deus nunca te abandona. Sempre vai ser você primeiro a abandonar Deus. Se você estiver com Deus, nunca Deus te abandona. Pode uma mãe abandonar um filho, mas Deus não abandona. Mas se você primeiro abandonar Deus, Deus não tem mais aliança com você. É você que quebra aliança, nunca é Deus. Deus não é homem e nem filho do homem para que minta. Quem quebra aliança, quem abandona Deus, somos nós. Deus nunca nos abandona. Amém? Se você abandonar Deus, Deus vai te abandonar. Quando você precisar de Deus, Deus não vai estar ao seu lado, porque você abandonou Ele, porque você deixou de crer nele. Amém? Aleluia. Salmos 21, verso 8 e 9. Vou ler, verso 8. Salmo 21, verso 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, e a tua mão direita destruirá os que te aborrecem. Verso 9. Tu os tornará como um forno ardente no tempo da tua ira. O Senhor Jeová em sua ira os consumirá, e o fogo os devorará. Vou ler mais uma vez o verso 9. Tu os tornará como um forno ardente no tempo da tua ira. O Senhor Jeová em sua ira os consumirá, e o fogo os devorará. Aleluia. Olha só a ira de Deus. Salmo 21, verso 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Todos os inimigos de Deus serão alcançados. Todos os inimigos de Deus serão alcançados
pela mão de Deus, e a tua mão direita, a mão poderosa do Senhor, destruirá os que te aborrecem. A mão do Senhor destruirá todos os inimigos. Verso 9: tu os tornarás como um forno. Quem já viu um forno? Tu os tornarás como um forno ardente no tempo da tua ira. O Senhor Jeová em sua ira os consumirá, e o fogo os devorará. O fogo da ira de Deus devorará os inimigos do Senhor. Todos os inimigos de Deus serão devorados pelo fogo ardente do Senhor. Pastor, que fogo é esse? O fogo do inferno. Quando o Senhor acendeu o fogo, quando o Senhor acender as chamas do inferno, todos que estiverem lá, os inimigos de Deus, os condenados, Satanás, seus anjos, os ímpios, os condenados, os desviados, os falsos crentes, todos aqueles que negaram Jesus, estarão lá, serão consumidos pela ira de Deus no inferno. No inferno será derramado a cólera, a ira de Deus, o furor de Deus será derramado como fogo que consome eternamente e nunca se apaga. A ira de Deus como fogo consumidor. Meu Deus os devorará, os consumirá. O fogo do Senhor os devorará e os consumirá. Salmo 7. Salmo 7, verso 8. Verso 8. O Senhor Jeová, tu que julgas os povos. Ó Senhor Jeová, tu que julga os povos, julga-me, ó Senhor, conforme a tua retidão e conforme a integridade que há em mim. Verso 9: consuma a malícia dos ímpios, mas estabeleça os justos, porque o Deus justo prova os rins e o coração. Verso 10: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Verso 11: Deus é juiz justo e se indigna, Deus se ira todos os dias. Deus é o justo juiz e Ele se ira diariamente. Verso 12: se não regressarem pelo bom caminho, Ele já afiou a sua espada, já armou o seu arco e o deixou pronto. Está tudo preparado para a ira de Deus contra os pecadores. A espada está afiada, o arco está pronto. É verdade, Jesus. No verso 11, Deus é justo, justo juiz. Mas o salmista vai dizer: Deus se ira diariamente. Todos os dias Deus se ira. Aleluia. Está tudo preparado para o dia da ira de Deus contra os pecadores. Amém? Deus abomina pecado, mas Deus se ira contra os pecadores. Irmãos, no Velho Testamento tem várias passagens, tem diversas passagens de Deus se irando contra o seu povo. Aleluia. No Velho Testamento tem diversas
passagem de Deus se irando contra o seu povo. Amém? E até aqui você pode dizer: pastor só leu João 3, agora ele está lendo Esdras, Salmos, a ira de Deus está só no Velho Testamento. Não, você vai ver agora no Novo Testamento a ira de Deus. E o Velho Testamento serve para nós também, tá? Mas algumas pessoas querem usar isso para achar legalidade, para dizer: isso não serve para mim, isso é Velho Testamento, não serve para mim, isso é para o povo de Deus, o povo antigo. Não, Deus se ira todos os dias, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Se eu chegar aqui e dizer para você que Deus está feliz com essa nação, eu vou ser um mentiroso. Deus está irado com o Brasil, Deus está irado com o seu povo, com o evangelho que é praticado no Brasil, com os crentes que confessam fé em Jesus no Brasil. Então Deus está irado conosco. Amém? Mas vamos lá, vamos no Novo Testamento ver o que Deus tem para nós sobre a ira de Deus. Vamos ver se ela está também nos falando no Novo Testamento. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 5, verso 6 até o verso 7. Todos acharam? Vamos ver. Verso 5: mortificai os vossos membros, que estão submetidos à prática de coisas de natureza terrena, a fornicação, a impureza, a paixão, o desejo maligno, o desejo maligno desordenado, e a avareza, que é a idolatria. Verso 6: porque todas essas coisas provocam a ira de Deus, que cai sobre os filhos da desobediência. Verso 7, Colossenses 3:7: entre as quais vós também caminhais em outro tempo, quando viveis nelas. Aleluia. Paulo está escrevendo aos Colossenses. Aqui no verso 7, ele está dizendo que antes da gente conhecer Jesus, a gente praticava diversas práticas pecaminosas. Antes da caminhada, antes de você se converter, em outro tempo, antes, a sua vida antes de conhecer Jesus, você praticava diversos pecados, que hoje você não deve mais praticar, porque a ira de Deus vem sobre o pecador. Verso 5, Colossenses 3:5: mortificai os vossos membros, o vosso corpo, mortificai o vosso corpo, os vossos membros, que estáis submetidos à prática de coisas naturais terrenas. Irmãos, nós vivemos num mundo terreno, e o nosso corpo é carnal. Ele está dizendo: cuidado com as práticas terrenas, cuidado com o que você pratica, o vosso corpo, os vossos membros, o que você pratica na sua carne. Cuidado, cuidado, cuidado com as práticas terrenas. Aí ele vai dar exemplo de algumas. Fornicação, cuidado com a fornicação, com a impureza, paixão, desejo maligno desordenado, avareza, que é idolatria. Porque todas essas coisas, todos esses pecados provocam a ira de Deus, que cai, a ira de Deus cai sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus cai sobre o pecador que comete esses pecados e muitos outros
que não foram relatados aqui, mas tem muitos outros. Eu diria que tudo que é pecado você sabe o que é. Não tem aqui nenhuma criança, a maioria que eu estou vendo aqui já tem mais de 12 anos. Pecado continua sendo pecado. E você já está cansado de saber o que é pecado. Pecado continua sendo pecado. E Deus continua sendo Deus. A ira de Deus cai sobre o pecador que comete diversos tipos de pecado. Não adianta. Se você está pecando, você está sobre a ira de Deus. Pastor, agora eu sei por que a minha vida está desse jeito. Porque eu ando no pecado e a ira de Deus está sobre mim. Se a gente está pecando, a ira de Deus está sobre nós. Mas isso seria de menos. Pior vai ser o dia que você morrer. Esse é o pior. Você vai morrer sobre a ira de Deus, ou você vai morrer sobre a graça de Cristo? Amém? A graça, favor imerecido. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Amém? Aquele que se arrepende encontra o perdão de Jesus. Aquele que confessa os seus pecados, Jesus perdoa. Mas aquele que permanece, continua pecando, a ira de Deus vai cair sobre ele no julgamento das almas, no grande trono branco, no juízo de Deus. Aleluia. Cuidado, abandone o pecado. Não viva para as coisas terrenas, naturais, carnais. Mortificai os vossos membros, que estão submetidos às práticas naturais terrenas. Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Faça como Paulo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço mais a minha vontade, mas faço a vontade do Pai que está no céu. Faço a vontade de Cristo, que está agora no controle da minha vida. Não viva para o mundo, viva para Cristo. Aleluia. É isso que está dizendo. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos ler até o 22. Romanos 1, 18. Porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão e iniquidade dos homens que detêm a verdade, prisioneira da injustiça. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou, porque Deus mesmo lhes manifestou. Verso 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e sua própria divindade são inteligentemente feitos evidentes, reconhecidos desde a criação do mundo, sendo entendidos mediante as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis, não há desculpa para o homem. Verso 21. Porque conheceram a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas especulações de seus raciocínios se desvaneceram, e o seu coração insensato se encheu de trevas. Verso 22. Inculcando-se como sábios, tornaram-se insensatos. Aleluia. Porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda perversão
e iniquidade dos homens. Desde os céus se conhece que Deus, aleluia, é contra o pecado, que Deus é contra toda a iniquidade dos homens. Desde os céus até aqui na terra, todos sabem que Deus é contra o pecado. Não seja ingênuo para dizer eu não sei o que é pecado. Todos sabem, lá no céu e aqui na terra, que a ira de Deus é contra toda perversão, iniquidade, pecado dos homens, que detém a verdade, prisioneira da injustiça. O homem que não pratica a verdade, ele passa a praticar a injustiça, pecado. O homem tem que viver pela verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que não vive a verdade, ele vive a injustiça, o pecado. Verso 19: porquanto que Deus se pode conhecer neles, se manifestou. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifestou, porque Deus mesmo lhes manifestou. Verso 20: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade são inteligentemente feitos evidentes, reconhecidos desde a criação do mundo, sendo entendidos mediante as coisas que foram criadas. Toda a criação revela a glória de Deus. Toda a criação, todo o universo, tudo que Deus criou, prova que Ele existe e que Ele é Criador de todas as coisas e que Ele é Deus acima de tudo. Ele é Deus acima de tudo. Toda a criação, todo mundo, aleluia, revela o poder e a divindade de Deus. Tudo está evidente aos olhos de todos que Deus é Senhor e Criador de todo o universo. Amém? Você não pode negar que Deus não criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Se você sabe disso, aleluia, você sabe que Deus é contra toda a perversidade, toda a iniquidade. Verso 22: inculcando-se, colocando na sua mente que são sábios, se tornam insensatos. A pessoa quer ser sábio demais para não reconhecer que Deus, aleluia, é o Criador de todas as coisas. Você vai ver pessoas sábias, intelectuais, que vão dizer até mesmo que Deus não existe. Eles querem ser tão sábios, mas na verdade não sabem nada. Eles colocam na mente que são sábios, mas eles são insensatos. Insensatos. Amém? Existem os que não creem em Deus, os incrédulos, os ateus, os filósofos, os cientistas e até mesmo pessoas que um dia acreditavam em Deus e hoje dizem: se Deus existe, por que eu estou vivendo assim? Então ela fala: não acredito em Deus porque minha vida está de mal a pior. Mas ela não vê que é o pecado que nos leva à separação entre homem e Deus. Pecado, iniquidade, separa o homem de Deus. Deus quer abençoar. Deus quer te abençoar. Mas há uma barreira, iniquidade. Isaías 59, verso 2 fala disso. Uma barreira, iniquidade, pecado, separando nós de Deus. Verdade, aleluia. Amém? Eu quero continuar. Verso 24, Romanos 1, 24. Aqui a coisa fica mais forte. Aqui a palavra fica mais forte. Verso 24. Por isso Deus os entregou aos seus apetites de imundícies, de concupiscências,
dos seus pecados, de seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Romanos 1,24. Deus os entregou às suas próprias paixões. A pessoa que está no pecado e ela não quer mais servir a Deus, ela conhece Deus, ela aceitou Jesus, ela se batizou e hoje ela se desviou e ela está no pecado, e Deus tem chamado ela, Deus tem enviado pessoas até ela para pregar, para convidá-la para voltar, para que ela volte para a presença de Deus, mas ela não quer mais viver na presença de Deus, ela nega Jesus agora. Então Deus os entregou aos seus apetites de imundícies, de concupiscências, dos seus pecados, de seus corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Vou continuar. Romanos 1,25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira. O que era a verdade? Aquilo que eles aprenderam na igreja, a palavra. Trocaram a verdade pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, de quem são todas as bênçãos eternamente. Deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Deixaram de adorar a Deus para adorar homens, mulheres, ídolos terrenos. Deus entregou as suas paixões e eles não adoram mais a Deus, mas agora eles adoram a criatura, porque já não adoram mais o Criador. Verso 26. Por isso Deus nos entregou as suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural de suas relações, optando pelo que é contrário à natureza. A mulher agora, ela deixou o que é natural, o uso natural de suas relações. O natural é que uma mulher se relacione com um homem, mas a mulher deixou a relação natural. Agora ela vai se relacionar com outra mulher, mulher com mulher. É isso que Paulo está dizendo aqui, do lesbianismo, do homossexualismo. Amém? Deixaram o natural do homem com a mulher com o homem. Deixou o natural para fazer coisas infames, coisas abomináveis, as suas paixões, desejos do coração. Romanos 1,27. Da mesma forma também os varões, os homens, deixaram o uso natural de mulher e se inflamaram em sua sensual lascívias uns para com os outros. O homem deixou de ter relação com a mulher para ter relação homem com homem. Homossexualismo. Aqui Paulo está tratando no 26 e no 27 de lesbianismo, homossexualismo. Amém? A Bíblia está nos ensinando que Deus abomina e Ele dá corda, Ele deixa a pessoa ir nas suas paixões, porque não querem Deus, negaram a Deus e vão se afundar nas suas paixões, nas suas relações contrárias à natureza de Deus. Vou continuar, verso 27. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa que pune o seu erro. Amém? Deus abomina homossexualismo, lesbianismo e todo tipo de coisa contrária à palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar, e aqui Paulo trata corretamente sobre isso. Mas vamos lá, não é só esse pecado, tudo aqui é pecado que Paulo está falando. Deixaram de servir a Deus para agora andarem no pecado. Aqui eu coloco todo tipo de pecado. Se você deixar de servir a Deus para praticar qualquer tipo de pecado,
E se você não tem volta, se você, né, se Deus vê que Ele sabe que você não vai mais voltar, Deus te dá corda. Como? Mas se você se arrepender, Deus te perdoa. Amém? Mas você viu o que falou no verso 24? Deus nos entregou os seus apetites, não foi, pastor? Deus é onisciente. Deus sabe o futuro, Alex. Deus sabe até quem vai entrar no céu e quem não vai. Mas não vamos entrar nesse mérito. Eu não sei se eu vou para o céu, tem você. Mas Deus sabe. Deus dá 100 chances para uma pessoa. Deus deu 100 vezes chance. A pessoa não quis. Se chegar nesse ponto de Deus entregar para a paixão, essa pessoa que ela vai beber mais, essa bebida dela vai levar ela a uma enfermidade que ela vai morrer. Essa pessoa aqui que vai começar a se relacionar, homem com homem, mulher com mulher, ela vai pegar um HIV, uma doença, vai morrer. Deus vai entregar ela para a morte. Ela vai até a morte, porque Deus já se cansou, ela não tem jeito. Pastor, mas e se ela se arrepender? Mas ela já teve a chance. Essa aqui é a pessoa que já chegou no fundo. É a que Deus já entregou. Mas pastor, como nós vamos saber que Deus já entregou alguém a sua paixão? Eu não sei, só Deus sabe. Então eu sempre vou achar que essa pessoa que está aí tem chance. Eu vou achar que ela tem chance. Só Deus sabe se Deus já entregou as paixão. Eu não posso pensar igual Deus pensa. Se tiver uma prostituta, um homossexual, um ladrão, um bandido, um assassino aqui, eu tenho que pensar que ele tem chance. Agora, na mão de Deus, só Deus sabe. Se Deus já tiver entregado ele, é o fim dele. Mas eu, como pregador, tenho que acreditar que ele ainda tem chance de se arrepender. Porque eu não sei o coração dele, só Deus sabe. Só que eu estou lendo a palavra. Às vezes você vai ver, vamos dar um exemplo de uma pessoa que já morreu. Não vamos dar exemplo de pessoa que está viva. Você conhece uma pessoa que estava viva e de repente ela saiu da igreja. E agora ela começou a se relacionar com diversas pessoas. Aí ela pega uma doença gravíssima. E daqui um ano ela morre. Aí que você vai pensar, nossa, aquela pessoa era serva de Deus. Depois que ela largou a Deus, ela foi para o mundo. Lá no mundo ela pegou uma enfermidade. E em menos de um ano ela morreu. Aí você vai encaixar, nossa, Deus entregou ela às paixão. Deus lutou tanto com aquela pessoa. E eu conheço uma pessoa aqui, não vou falar o nome, que aconteceu justamente isso. Era um pregador, um presbítero. Ele traiu a esposa dele numa casa de prostituição. Ele pegou HIV. Em menos de 2 anos ele morreu. E era um pregador da palavra. Ele se encaixa aqui. Deus entregou ele às paixão. Tá? Eu entendo o que você estava perguntando. Deus sabe quem ele vai entregar as paixão. Eu, como pregador, tenho que sempre acreditar que a pessoa que está ouvindo a palavra vai se arrepender. E se arrepender, Deus perdoa. Amém? Só que eu estava lendo a Bíblia. Amém? Mas vamos lá. Mas é um risco. A pessoa que está no pecado, ela está correndo risco. Se ela morrer no pecado, ela está condenada. Tá, irmãos? Todo mundo que está hoje vivendo no pecado corre risco de morrer no pecado. Amém? Então a melhor coisa que a pessoa deveria fazer é correr para Deus se arrepender. Porque ninguém sabe amanhã. Hoje eu estou vivo, e amanhã? Amanhã eu posso estar morto. Amém? Temos que sempre aproveitar as oportunidades de arrependimento. É o último verso. Romanos 3, versos 5 e verso 6. Abre aí. Olha só. Romanos 3, 5. E se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, que diremos? É uma pergunta. E se a nossa injustiça, nosso pecado, ressalta a justiça de Deus, o que diremos? Acaso seria Deus aquele que nos castiga com a sua ira injusto? Acaso seria Deus aquele que nos castiga com a sua ira? Será que Deus nos castigar com a sua ira, Deus é injusto? Verso 6.
De maneira nenhuma. Verso 6: de maneira nenhuma, de outro modo, como julgaria Deus o mundo? De maneira nenhuma Deus é injusto. Como julgaria Deus o mundo? Amém? Deus vai julgar o justo e o ímpio. Como iria julgar o mundo se todo mundo fosse justo? Por acaso, olha só, por acaso, aquele que castiga-nos com a sua ira, ele é injusto? Deus é injusto? Paulo está dizendo em Romanos. Será que Deus é injusto por nos castigar com a sua ira? Verso 6: de maneira nenhuma Deus não é injusto. Deus é justo, fiel e verdadeiro. De modo outro, ou de que outro modo? Como julgaria Deus o mundo? Deus vai julgar o mundo. Quem é justo, quem é injusto. Amém? Olha só, é desta forma. Amém? Mais ou menos isso, ó. Quem não é comigo é contra mim. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Prestou atenção nesse versículo? Quem não é comigo, Deus está dizendo, é contra mim. Quem não está com Deus, está contra Deus. Quem não é comigo, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. O que você tem feito? Ajuntado ou espalhado? Amém? Amém? Amém. João Batista, eu me lembro que quando ele estava batizando, para arrependimento dos pecados, veio até ele escribas e vieram os saduceus. E João olhou para eles e gritou: raça de víboras, João olhou e disse: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Quem que ensinou vocês a fugir? Eles estavam indo se batizar. Quem que ensinou vocês a fugir da ira de Deus? Fica de pé. Meu Deus. Os escribas e saduceus estavam com medo da ira de Deus, da condenação. Então eles correram: João, nos batiza para a remissão do nosso pecado. Eles estavam querendo se converter, porque eles sabiam que Deus iria cumprir a ira sobre os pecadores. A ira de Deus é sobre os pecadores, não é sobre o justo, fiel a Deus.